Minha rapaziada, acabou de chegar no cinema um dos melhores filmes de 2025. Faltam 6 meses pro ano acabar? Sim, mas esse aqui vai estar na lista lá no final do ano, tenho certeza, tá? E ó, você não precisa gostar ou entender de Fórmula 1 pra gostar desse filme. Já explico o porquê. F1 acompanha um piloto veterano de Fórmula 1 que é convencido a voltar a correr para apoiar um jovem novato da fictícia Apex GP. E agora, disposto a todos os riscos, o Sonny monta uma estratégia para fazer a equipe se tornar vitoriosa. Mas para isso ele vai precisar do apoio da comissão técnica e também de pessoas influentes do esporte, o que não vai ser uma tarefa fácil porque existe muita desconfiança com ele. É que o personagem do Brad Pitt é uma espécie de Maverick da Fórmula 1, sabe? Um cara com uma atitude rebelde, meio canastrão e que não tá nem aí pro que pensam dele. E que prova que um homem sem medo de mídia e reputação é um homem seguro de si, um homem que não tem medo de mais nada, né? E esse é um dos choques de geração ali mais legal que tem no filme. Porque enquanto a gente tem a conta da partida jovem, que já iniciou a carreira em um mundo tomado por influência nas redes sociais, curtidas, seguidores, o Sonny representa uma vanguarda esquecida, um cara que baseia a própria personalidade justamente na despreocupação com a influência digital. Costuma ser um tropo desses filmes que abordam duas gerações interagindo, né? Onde a mais jovem representa o contexto atual que gera relevância no momento, enquanto o mais velho e mais experiente demonstra dificuldade em se atualizar, até porque o Sonny tem essa atitude relaxada quanto a isso. Então muitas vezes o choque de gerações ele é abordado com intrigas e também com pressão interna, apontando que se o Sonny não consegue falar a língua de hoje em dia, a super preocupação com a alta exposição também não é tão saudável. Embora eu ache que esse filme não busca chegar em um consenso geral quanto a isso, tá? Eu sinto que ele realmente assume um lado vencedor, mas numa zona um pouco mais cinzenta. O Kosinski abordou isso também quando dirigiu Top Gun Maverick, que também explora muito bem o choque de gerações e a importância da experiência da figura do mentor. E essa não é a única semelhança, embora sejam filmes ainda completamente diferentes. Porque uma coisa que o Kosinski está se tornando especialista é na experiência da imersão. E aqui eu tô falando de imersão quase que literalmente, tá? Porque ele literalmente se posiciona dentro do cockpit do Brad Pitt. Muitas vezes em plano em primeira pessoa, para justamente explorar a experiência como uma coisa própria do espectador, como também parte para o plano em terceira pessoa, o que já vira uma coisa mais claustrofóbica por causa do pouco espaço, e isso adiciona ainda mais tensão para as cenas mais intensas, podendo ver a expressão no rosto dos personagens. É por isso que eu falei que você não precisa gostar ou entender de Fórmula 1 para curtir esse filme aqui. Aqui a gente tá falando sobre cinema no sentido cinemão, da experiência mesmo, sabe? Posicionamento de câmera, escala e principalmente ação prática. Quase não tem CGI nesse filme. Assim, eu não vi tantos filmes sobre Fórmula 1 ou sobre carros em si, mas esse é o ponto alto quando se trata de técnica de filmagem. Não tem nada melhor do que esse filme faz. Até porque o Kosinski se preocupa em fazer o espectador sentir a velocidade, não só assistir e olhar os números. Porque é um filme legitimamente preocupado com a experiência de assistir. E você tem que assistir na sala de cinema. Não tô brincando, Tom Cruise não tava brincando quando ele falou isso. F1 foi um filme criado para ser assistido no cinema. E isso não se limita só ao espetáculo. Existe um carinho com tudo nesse filme. Os atores se reuniam com pilotos reais, depois aprenderam a pilotar carros de Fórmula 2 e 3 e chegaram a correr em alguns circuitos de treino. Esse tipo de coisa enriquece muito o filme. Eu vou até citar um detalhe aqui, é um detalhe meio bobinho, mas que comprova aí a atenção a detalhes, né? Por exemplo, tem uma cena lá que o Brad Pitt tá dirigindo um carro normal mesmo, esse que você tem na sua garagem, sabe, sei lá, carro normal. E a fórmula que ele pega no volante aqui embaixo é justamente pra mostrar que ele tá acostumado a pilotar esses carros aí de esporte, sabe? Cara, F1 é um dos filmes que eu mais gostei desse ano, é um dos filmes mais realistas quando olhado pela ótica de ação e produção, além de uma química muito boa entre o Brad Pitt e o Damson Idris, que eu não conhecia, mas eu gostei muito desse ator. Provavelmente alguém já fez essa piada, mas eu tô muito interessado na sequência, né? Quero ver o F2, quero ver o F3 também, enfim. E você, já assistiu? Gostou do filme? Comenta aí sua opinião que eu quero saber, deixa um like aqui embaixo, se inscreve no canal, e é isso aí, valeu, até a próxima.